Muito bem, o que eu senti de falar hoje é sobre idolatria. Rapaz, é um tema um pouco assim, denso, né? E quando eu falo de idolatria, se eu fizesse a pergunta, não responde, mas se eu falasse assim, você conhece algum idólatra? Essa seria uma pergunta. Você conhece algum idólatra? Então, se eu desse alguns minutinhos, você ia tentar ver talvez alguém da família, ou alguém que você viu, ou em algum lugar, o que seria um idólatra. Então, sim ou não só? Você conhece algum idólatra? Sim? Não? Muito bem. Quando pensamos no idólatra, e a pergunta principalmente, se você conhece um idólatra, você vai ver que você vai buscar características que você viu que configura como idolatria. Ah, eu conheço um idólatra, Brão, porque ao ver essa atitude, é uma atitude idólatra. Então a primeira coisa quando se fala de idolatria é que temos a tendência de enxergar a idolatria como algo externo, como uma atitude. Algo muito comum também é que quando se fala de idolatria, as pessoas têm a tendência de pensar que é um pecado como outros pecados. Então, olha, pô, tem o furto, tem o adultério, talvez tenha uma explosão de ira e tem idolatria. Então, a idolatria seria um pecado como os outros pecados. Temos uma tendência também a pensar na idolatria como algo do catolicismo romano ou os pagãos. A gente não, né? Mas se você entrar numa igreja católica, quantas imagens não tem, quantas situações não configuram idolatria. E o povo pagão, aí é idólatra demais, né? Eu mesmo que estive na Índia em 2009, aí eu posso falar, rapaz, ali é um povo idólatra. E eu, no começo da minha caminhada, eu falava, olha, na Índia tem mais de 30 mil deuses. E depois bate um certo temor e falei, gente, eu tenho que dar uma informação concreta. Eu nunca pesquisei para saber se é 30 mil, tô jogando por cima. Vou pesquisar quantos são. Aí eu tive que mudar, né? Eu falei, gente, são mais de 3 milhões. Porque dizem que existe um Deus, né, para cada indiano. Então eles vivem na sua idolatria. E é interessante os animais, eles adoram vaca, né? É como se estivesse na IPTG, tivesse uma vaca dormindo na rua. Os carros desviam e deixam ela lá tranquilamente. É digna de adoração na Índia. O macaco também, visitei o templo do macaco, onde tem estátuas, o elefante, deusa Shiva, várias coisas que configuram idolatria, né? E tem gente que fica pensando, Abrão, mas adorando tantos animais, o que eles vão comer? E o frango, eles comem frango. Eu aprendi nesse então que o frango ele não é adorado por ninguém. Né? Se é na macumba, mata o frango. Se é o crente, mata o frango. Então quando eu tô com alguns jovens, eu falo, não quer saber de Deus não? Vai chutar o balde mesmo? Adore o frango. Que ele não é adorado em nenhum lugar. Então, brincadeiras à parte, a gente pensa na idolatria como algo assim, é do catolicismo romano e também do povo pagão. E por último, quando a gente pensa em idolatria também, onde será que é praticado? Talvez num lugar público, né, de devoção, ou num lugar particular. Então, pensamos dessa forma, né? A idolatria é uma atitude caracterizada idolatria. Vemos também que tem a ver com um pecado como qualquer outro pecado. Temos a tendência de ver a idolatria como o catolicismo romano. Inclusive, se você pega os escritos dos primeiros pastores no Brasil, eles vão chamar o católico de idólatra. Para você ver como é uma questão que a gente assimila logo ao catolicismo. E também é praticado num lugar com muito mais gente ou num lugar fechado. Abrão, isso que você está falando é idolatria. Isso está correto? Depende. A pergunta que é, tudo que eu falei toca a verdade do que é idolatria? Toca. Mas não significa que é toda a verdade. Então hoje eu queria falar dessa compreensão bíblica do que seria idolatria. Ezequiel, capítulo 14. Obrigado, meu amigo. Ezequiel, capítulo 14, versículo do 1 ao 5. Não é tanto do... Perdão. Do frio da capela, mas eu já estava meio malzinho na semana com relação à minha voz. Então não é que eu fiquei mal agora. Mas aí a gente vai caminhando. Quem encontrou, diga amém. Ezequiel 14. Amém. Amém? Diz assim, olha só, a partir do versículo 1. Então vieram ter comigo alguns dos anciãos de Israel e se assentaram diante de mim. Veio a minha palavra do Senhor dizendo, versículo 3,
filho do homem, estes homens levantaram os seus ídolos dentro do seu coração, tropeço para a iniquidade que sempre tem eles diante de si. Acaso permitirei que eles me interroguem? Portanto, fala com eles e dize-lhes: assim diz o Senhor Deus: qualquer homem da casa de Israel que levantar os seus ídolos dentro do seu aonde? Coração, e tem tal tropeço para a sua iniquidade, e vier ao profeta, eu, o Senhor, vindo ele, lhe responderei segundo a multidão dos seus ídolos, para que eu possa apanhar a casa de Israel do seu próprio coração, porquanto todos se apartaram de mim para seguirem os seus ídolos. Bom, para a Bíblia, então, idolatria não é só uma questão externa ou de uma atitude, mas tem a ver com uma questão, primeiramente, aonde? Interna. Porque aqueles levantaram ídolos no seu próprio coração. Então, se eu voltasse agora para a pergunta, você conhece algum idólatra? É complicado, porque como vamos olhar o coração? Porque tínhamos a idolatria meramente como algo externo, como algo que podemos ver e mensurar. Mas aqui diz que essa idolatria nasceu do coração, nasceu dentro. Então, a idolatria pode ser uma atitude, algo externo, mas primeiramente a Bíblia vai definir como algo interno, que nasce do coração. Segundo que nós vemos aqui, que olha, cuidado com esses ídolos do coração, porque eles podem ser tropeço para a iniquidade. Então aqui nós vemos que a idolatria não é um pecado como os outros pecados, mas na verdade é um pecado de raiz. Agostinho, quando ele vai tratar sobre o orgulho, quase sinônimo de idolatria, ele vai dizer que o orgulho é a raiz de todos os pecados, porque ele vai trabalhar essa idolatria como um pecado de raiz, não um pecado como outros qualqueres. Então é um pecado que nasce no coração e ele pode desencadear a outros pecados. Pensando nisso, se nasce no coração e é um pecado de raiz, ele está meramente ligado a um povo pagão e ao católico romano, o catolicismo romano, ou é algo que atinge a todos nós de forma universal? A todos nós. E aonde ele pode ser praticado? Em todo lugar, se ele nasce no nosso coração. Alguém já viu um desenho chamado Divertidamente? Tem muitos desenhos, né, que as pessoas fazem e tem um desenho chamado Divertidamente, que é um desenho interessante. É um desenho que vai mostrar que a sala do controle do nosso corpo, da nossa vida, do nosso coração, tem uma sala lá de controle. E o que vai governar nossas ações são as nossas emoções. Então o filme ele vai brincando com isso, né? A alegria, a tristeza, a ira, porque o que comanda o nosso centro de controle são as nossas emoções. Biblicamente, nós temos uma sala de controle, mas o que vai definir as nossas ações e a nossa vida se chama devoção. Nós somos criados como seres religiosos para a devoção. E a Bíblia vai dizer que aquilo pelo qual nós somos devotos vai definir o que nós fazemos da nossa vida. Não as nossas emoções, mas aquele ao qual nós adoramos, aquele ao qual nós servimos. E olha que interessante o que diz em Romanos, capítulo 1, versículos 22 e 23. Romanos, capítulo 1, versículos 22 e 23. Olha só como Paulo vai tratar essa questão. Romanos, capítulo 1, versículos 22 e 23 diz assim: inculcando-se por sábios, Romanos 1, 22, tornaram-se loucos. Olha o 23 agora. E mudaram. O que eles fizeram? Mudaram. Qual é a palavra aí? Mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Olha o versículo 25. Pois eles mudaram. O que eles fizeram? Mudaram. A verdade de Deus é mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do
Criador. Então olha que interessante o que Paulo está dizendo. Tem pessoas que não vão querer adorar a Deus. E aqui é interessante que não é pessoas que não têm o conhecimento de Deus. Porque a gente pensa o seguinte, rapaz, quem não adora a Deus é porque não tem o conhecimento de Deus. Só que aqui é interessante ver que eles têm conhecimento de quem Deus é, mas decidiram não adorar e reconhecer a Deus. Então, às vezes, o ímpio ou a sua descrença não tem a ver com não conhecer a Deus. Tem a ver de conhecer a Deus, mas não reconhecer a Deus. Como esse que deve toda a nossa devoção, toda a nossa adoração e todo o nosso serviço. Mas olha que interessante, se alguém diz assim, eu não creio em Deus, o que acontece com essa pessoa? Como nós somos criados para devoção, para adoração e serviço, só resta uma opção, que é o que ele diz aqui, mudar a sua forma de adoração e a sua forma de devoção. Não tem para onde ir, porque nós nascemos com essa necessidade. Nós, alma vivente, fome, nascemos com essa fome e desejo de adoração e serviço a Deus. Então, quem não quiser reconhecer a Deus, só vai acontecer uma coisa, vai mudar a sua forma de adoração e serviço. E é nisso que configuramos algo que chamamos de idolatria, que é pessoas que ao invés de adorar o Deus verdadeiro, vão passar a adorar e servir um falso Deus. Pessoas que ao invés de adorar aquele que não foi criado, vão passar a adorar a criatura ao invés do Criador. São pessoas que ao invés de adorar o que é eterno, vão passar a adorar e servir o que é temporal. Porque aqui claramente Paulo mostra que deixaram de adorar e servir a Deus, mudaram a sua forma de adoração para servir e adorar a criatura. Pensando nisso, tudo o que foi criado ou o que é criado pode se configurar em idolatria. Por exemplo, uma ideia é formada, é criada, sim ou não? Sim. Então uma ideia, muitas das vezes, pode se configurar num ídolo. Um partido político, por exemplo, pode ser configurado num ídolo. É todas as vezes que adoramos e servimos algo ou alguém mais do que a Deus. Isso significa ídolos no coração. Que áreas então, Abraão, podemos refletir então a respeito de certos ídolos ou certas áreas a serem sondadas? São 3. A primeira tem a ver com confiança. Quando a gente fala de fé, você já parou para pensar como a gente pensa na fé de forma equivocada? A gente pensa na fé como 2 motivos na nossa vida. Primeiro, para a conversão. Não, se a pessoa se converteu, ela teve que ter no mínimo o quê? Fé. Aí alguns vão achar que a pessoa produziu fé e outros vão dizer que Deus a encheu de fé para isso. Como não quero trazer divergências aqui... Ai, mas eu sou muito de Deus no centro de todas as coisas, então já fica bem claro, né? É interessante que a fé, para se converter, necessita fé. Amém? Estão de acordo? Sim. E outra coisa é que a fé, aí depois desse momento de conversão, a gente vai ativar ela quando a gente estiver em dificuldade. Quando você passar por um deserto, uma tribulação, o que você precisa fazer? Colocar a fé em ação, pô. Se a gente colocar a nossa fé em ação... muitos ateus, gnósticos vão pensar, o problema de vocês é que vocês têm fé. Vocês ficam crendo aí em um Deus, vocês ficam crendo nessas coisas. O problema do cristão é a fé. Só que quem não crê em Deus e for governado pela sua razão ou pelo humanismo, é aí onde está a fé dele. Então nós vemos que a fé, não tem como desassociar a fé da nossa vida. Porque toda decisão que a gente toma ou escolha envolve a gente depositar a fé naquilo. Ou na decisão que a gente está tomando, ou na escolha que a gente está tomando. Então a fé, ela está em toda a nossa vida. Por quê? Porque demonstra onde está a nossa confiança. Nós somos seres falíveis. A vida escapa pelas nossas mãos, né? Tanto o pastor João, Cipaúba, eles dominam bem a linguagem de Eclesiastes, e Eclesiastes vem mostrar isso. Olha, a vida, ela escapa das suas mãos. Não tem para onde correr, não. A gente não tem controle disso. Por isso que em nós, de forma intrínseca, somos criados para confiar em Deus,
confiar na orientação de Deus. Qual é o ser mais confiável? Fazendo a conta, 2 com 3, 5 vai 7, pegou um 0, vai 2, é Deus. Se ele criou todas as coisas, se ele tem o manual da vida, Deus é o ser mais confiável. E todos nós fomos criados com essa necessidade, com essa fome. Eu preciso confiar em Deus. Então aqui é um momento onde configura idolatria. Quando nós confiamos em alguma coisa ou em alguém mais do que a Deus. É uma área a se pensar. Porque se confiamos em alguma coisa ou em algo mais do que a Deus, provavelmente pode ser um ídolo que está sendo levantado no nosso coração. Queremos ter a confiança das coisas. Rapaz, se eu tiver um bom plano de saúde, eu estou garantido. Certeza. Rapaz, se meu filho, se meu neto estiver nessa escola, se formar nessa profissão, também estou garantido. Consegui passar um legado. Eu não sei aquilo aonde está depositada a nossa confiança, a minha ou a sua. Mas eu sei que se a gente depositar a nossa confiança em alguma coisa ou alguém mais do que a Deus, claramente isso configura uma idolatria e um ídolo no nosso coração. Essa é a primeira área. Aonde está depositada a nossa confiança? E você vê que é algo intrínseco, interno. Por isso que a idolatria nasce do coração. Uma outra coisa é que além de sermos criados para confiar na orientação de Deus, também somos seres amantes e desejantes. Não tem como vivermos sem amar e desejar. Tem gente que pensa assim, Abraão, eu desejo tantas coisas. Senhor, arranque esse desejo de mim. Não tem como. Porque você foi criado para desejar e para amar. O problema é a direção que a gente dá ao nosso amor e ao nosso desejo. Mas deixar de amar, impossível. Deixar de desejar, impossível. Porque Deus nos criou, isso é parte da nossa estrutura. Isso é parte da nossa essência. Amor e desejo. Só que claramente, se nós amamos ou desejamos alguma coisa ou alguém mais do que a Deus, claramente isso é um ídolo sendo levantado em nosso coração. Muitas das vezes não é que Deus arranque esse desejo, não é que Deus arranque esse amor, mas é só direcionar para onde tem que ser direcionado. É por isso que muita gente vai trabalhar a idolatria como um amor distorcido. Essa é a definição que eles trazem. O que é a idolatria? É um amor distorcido, porque amar ninguém vai deixar de amar. O problema é o que nós estamos amando, o que nós estamos desejando. E por último, aí sim, como algo externo, quando nós correspondemos a alguma exigência, quando nós obedecemos à exigência de algo ou alguém mais do que a Deus, isso configura idolatria. Podemos distinguir confiança, amor e desejo e obediência, só que é claro que isso sempre vem junto. Para mostrar isso, vamos lá para Gênesis, capítulo 3, versículos do 4 ao 5. Gênesis, capítulo 3, versículo do 4 ao 6. Se fizessem a pergunta para você, qual foi o pecado de Adão e Eva? Muitos vão dizer o seguinte, foi desobediência, Abraão. Desobediência. Mas aqui eu quero ampliar a nossa visão do que aconteceu ali no Éden. Amém? Gênesis 3, versículo do 4 em diante diz assim: Então, a serpente disse à mulher, é certo que não morrereis. Porque Deus sabe em que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Até aí tá bom. Tem um livro muito bom, né, O Silêncio de Adão, que vai trazer uma outra perspectiva, né, onde Adão estava junto com Eva, né? Eu nasci na igreja, nunca tinha parado para pensar dessa forma. Sempre pensei, Eva está com a serpente
E Adão deve estar jogando bola com os animais, né? Futebol, brincando de alguma coisa. Mas tem uma interpretação que mostra que Adão estava junto, né? Porque por isso que o homem muitas das vezes sofre de passividade, né? Ele já foi passivo aqui desde o início, não sabia com quem, não interviu na conversa. Se ele estava ou não, é interessante ver que os dois comeram do fruto. Claramente uma desobediência. Então eles pegaram do fruto, tomou o fruto e comeu. Com isso, até alguns tentam adivinhar qual é o fruto proibido, né? E muitos tentam dizer que é o coco, que é a única forma de você tomar e comer. Ah, piadinha sem graça. Mas é porque fala Eva tomou e comeu. Aí é o coco, certeza. Ela tomou do fruto, comeu e deu ao seu marido. Claramente, ela correspondeu a uma exigência que não era a de Deus. Ela desobedeceu. Eles desobedeceram, comeram. Mas a pergunta que fica no ar é: por que eles comeram do fruto? Porque olha só, antes de uma atitude, algo no coração, antes, vamos voltar um pouquinho, baseado no que foi dito, o fruto se tornou o quê? Desejável. Ela desejou o fruto. Ela amou a ideia de comer aquele fruto. Até porque, olha, vocês serão como Deus, né? Tem toda uma cosmovisão aqui, tem todo um embate de sistemas de crença. E é interessante que antes de comer o fruto, no coração, o fruto se tornou o quê? Desejável. Agora, olha a próxima pergunta. Por que o fruto se tornou desejável? Porque antes do fruto se tornar desejável, Eva e Adão e Eva, confiaram numa orientação que não era a orientação de Deus. Confiaram numa voz que não era de Deus. Aqui claramente conseguimos ver como eles confiaram numa orientação que não era de Deus, desejaram algo mais do que a Deus e depois chegaram a tomar do fruto e comer do fruto. Então isso amplia a nossa visão para entendermos que muito dos ídolos nascem do nosso próprio coração. É interessante ver que dos 10 mandamentos, qual é o primeiro? Não terás outros deuses além de mim. E é interessante que quando a gente para pensar em Deus, a gente pensa no Império Babilônico. Poxa, muitos deuses ali, Egito. Mas nunca algo nascendo no nosso próprio coração. A primeira vez que aparece ídolos na Bíblia, ídolos de madeira, ídolos que você pode pegar, é na história de Raquel. Jacó trabalhou por Raquel, mas aí não, como é que você vai furar a fila aqui? Tem Lia. E aí Labão entrega Lia. E aí diz que Raquel era muito formosa, no entanto que foi amor à primeira vista. Paz, que beleza. Raquel devia confiar muito na sua beleza. E é interessante ver que a primeira vez que aparece ídolos na Bíblia é quando eles vão sair da casa de Labão e aí Raquel esconde os ídolos. Lembra dessa história? Você vai ver de Gênesis 29 ao capítulo 31. Vai ter essa história de Raquel, de Lia, de Labão. Então muita gente olha, a primeira história de idolatria, de ídolo, é essa aqui. Até porque Raquel queria um ídolo que ela pudesse dominar. Né? Tem toda a questão cultural, tem toda a questão da família, né, idólatra, que era naquela época. Então a dificuldade deles não eram porque eles criam em outros deuses, era crer em Deus como um único Deus. E aí Raquel leva esses ídolos. Parece que essa é uma situação clara de idolatria, mas existe uma idolatria no coração de Raquel. Lia começou a dar filhos e Raquel não poderia dar filhos. Então Lia tem um filho, 2 filhos, 3 filhos, 4 filhos, 5 filhos. E Raquel, que talvez confiou a vida inteira na sua beleza, nada poderia fazer diante da feiura da sua vida estéril, pois ela não podia dar filhos. Então ela traz a sua serva, tenha filhos com ela. E aí Jacó nesse capítulo ele está ativo demais, porque ele vai dando filho a Lia, a serva de Raquel, aí depois a serva de Lia. Chega um tempo que Raquel fala assim, olha só, Jacó, dai-me filhos, senão morrerei. Gente, é uma frase muito pesada para ser dita. Deus concede filho, que é José. Ela, não contente, quer outro filho.
E aí é quando ela vai ter Benoni, que significa o filho da minha tristeza. E aquela que disse, dai-me filho, Senhor, senão morrerei, é interessante ver que morreu em trabalho de parto. Será que nós temos alguma frase na nossa vida que configura isso? Senhor, se você não fizer isso por mim, então que eu morra. Se você não cumprir isso como eu desejo, Senhor, é melhor morrer. Quantos missionários que eu vejo na missão, né? Senhor, já larguei tudo. Já larguei minha família, meu país, agora no mínimo, cadê meu casamento? Eu exijo que o meu casamento. Se eu já larguei tudo, quanta dificuldade agora, por exemplo, financeira. Eu exijo que o Senhor brade da minha vida nessa área. Porque muitas das vezes temos frases como as de Raquel, Senhor, dai-me isso, senão morrerei. E claramente configura idolatria. Configura um ídolo sendo levantado no nosso coração. Então, o que eu senti de trazer de Deus hoje é esse alinhamento do nosso coração ao coração de Deus. Então, eu queria que você fechasse seus olhos aonde você está. E a pergunta é, aonde está a sua confiança? No que você tem confiado? Podemos, de forma cognitiva ou declarar nossa confiança a Deus. Mas será que estamos vivendo dessa forma? Confiando na orientação de Deus? A Bíblia diz em Isaías que é o príncipe da paz. E ao dizer tantas características de Jesus, diz que ele é o conselheiro. Vemos também o Espírito Santo sendo chamado de o Consolador. Mas mais que isso, um conselho absoluto, que dissipa todos os demais conselhos. Nossa confiança, será que está no dinheiro? Será que está na família? Será que está em pessoas que talvez fizeram promessas e não cumpriram com essas promessas? Onde tem estado a nossa confiança? Pai, em nome de Jesus, queremos declarar que a nossa vida depende do Senhor. O único não criado, o eterno, o onisciente, o onipresente, o onipotente. O único que pode fazer coisas que ninguém mais pode fazer. O Deus do impossível. O motivo pelo qual nós estamos aqui. Aquele que nos deu vida. Aquele que disse para cada um de nós, para o que estava morto, que haja vida. Pois um dia estávamos perdidos e fomos alcançados pelo Senhor. Mas se no meio do caminho, Deus, temos confiado em tantas outras coisas, nós queremos dizer que o Senhor é o único digno da nossa confiança, da nossa devoção, do nosso serviço. Espírito Santo, sonda o nosso coração. Será que temos amado e desejado algo mais do que a Deus? Qual será que tem sido nossos sonhos? Qual será que tem sido nossos desejos para esse tempo? Será que temos amado e desejado algo mais do que a Deus? Senhor, talvez nós nunca amaremos o Senhor como o Senhor merece ser amado. E obrigado porque a vida primeiramente não se trata do quanto nós amamos a Deus, mas se trata de que o Senhor nos amou primeiro. Então, Deus, fruto desse amor, nós queremos amar e desejar as coisas do alto. Queremos amar e desejar o teu reino. Queremos amar e desejar a tua presença. E, Senhor, quantos espinhos esse mundo pode trazer, quantos espinhos esse mundo pode nos sufocar. Quanta comparação, Senhor, quantas coisas, Deus, que nos tiram do foco, fazendo com que nós passamos a amar e desejar coisas criadas, amar e desejar coisas temporais, amar e desejar falsos deuses. Mas hoje, Senhor, nós clamamos para uma nova direção.
onde o Senhor possa filtrar o nosso coração para amarmos e desejarmos o Senhor. Ao orar, Senhor, não tem como lembrar talvez de épocas da nossa vida onde vivemos um primeiro amor. E parece que é algo que não se volta mais. Mas talvez é a época onde a gente lembra que o nosso amor e desejo estava no Senhor. Independente das circunstâncias, independente de outras perspectivas. Queremos voltar, Senhor, a esse primeiro amor. Deus, obrigado. Porque em meio a tanta coisa que pode ser levantada no nosso coração, a sua palavra também diz para guardarmos a sua palavra no nosso coração. Então, Senhor, que essa boa semente sendo lançada hoje venha florescer, Deus. Que seja o Senhor mostrando se há alguma área, talvez em oculto ou escondida, que necessitamos de direcionamento, Deus. Queremos declarar que a nossa fé e a nossa confiança está no Senhor. Queremos hoje, Deus, nesse ato, Pai, de Santa Ceia, nesse momento contigo, Deus, reafirmar, Deus, que somos totalmente dependentes do Senhor. E só o Senhor é digno de adoração e serviço. E a Ti, Deus, toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Em nome de Jesus, amém e glória a Deus. Amém.